Olá, boa tarde a todos, meus amigos da Bruce PT, espalhados por esse país fora, pelo mundo. Bem-vindos a mais uma Wild Billy Talks, o nosso ponto de encontro quinzenal, onde falamos de histórias sobre Bruce Springsteen, música e emoção de Bruce e da E Street Band. Hoje temos um episódio super especial. Uma homenagem ao homem que redefiniu de certa forma o som da E Street Band. Um homem que não precisa de apresentação, mas que sempre que entrava em palco fazia-o com grande estilo. Estamos a falar de Clarence Clemons, com o nickname de Big Man, o nosso querido Big Man Clarence Clemons. E eu tenho o grande gosto de ter aqui connosco o Fernando Martins. Olá, Fernando. Viva, como estão? Tudo bem? Tudo. Tenho comigo também, temos connosco, na verdade, o Nuno Miguel Amante, que é o nosso grande líder espiritual do Bruce PT. Bem-vindo. Olá, Nuno. Olá a todos. Tudo bem? Está tudo. E diretamente de Barcelona, Brucelona, Bruce que veio de propósito para fazer esta gravação, o nosso amigo Marc Lepêtre. Graças, Marco. Olá, boa tarde a todos. Muito obrigado. Tudo bem? Obrigado, Sim, Marco. tudo bem, sim. Ora, Fernando, Diz-me coisas. o Bruce não era só um saxofonista. Não, era um símbolo de alma, amizade, de união da Street. Era aquilo que, no meu entender, ele representava. Quando ele estava em palco, quando subiu ao palco, sabíamos que magia ia acontecer. Exatamente. É isso mesmo. E tu, Nuno? É isso mesmo. O Clarence não tocava saxofone. Ele falava através dele, do saxofone. Cada nota parecia uma conversa entre ele e o público. Portanto, E de que maneira que fantástico. durante os anos ele nos trouxe essa magia. Tanta vez. E tu, Marco, o que é que tu achas do Simão, Clarence? acho que vamos a seguir com essa conversa. O saxofone, a música, a banda, o público, mesmo se o Big Man já não está conosco. E vamos seguir a história desde o primeiro encontro, talvez primeiro embate entre o Bruce e o Big Man. Aquela noite de trovoada, Aquela noite mágica, não é? mágica em Asbury Park, até os trabalhos já mais pessoais do Big Pessoal. Man. Ok, então já voltamos, está bem? Vamos a isso. Como é que tudo começou? Vamos falar um pouco sobre o início, a gênese desta parceria do Big Man com a nossa E Street Band e com o nosso querido Bruce. Vamos a isso. Vamos ter muita música do Clarence Clemons, vamos falar do percurso pessoal dele também, porque ele também teve, como o Marco disse, projetos a solo. E começámos há pouco com um intro e o intro foi Road to Paradise, que é uma versão gravada ao vivo em Asbury Park em 2002, peço desculpa. E Clarence nasceu em 1942 na Virgínia, desde pequenino que começou a tocar saxofone, depois recebeu um presente aos 9 anos
e começou a praticar, vinha de uma família religiosa, o seu primeiro contacto com o mundo da música, de facto, foi naqueles grupos das igrejas, dos coros, do gospel e toda aquela magia que existe nas igrejas americanas. Chegou a jogar futebol americano, universitário, e com uma bolsa de estudo, mas a música falou mais alto, e ainda bem, porque senão nós não o teríamos connosco. É verdade. A fazer aquela magia, como o Nuno há pouco falou. Digamos que há lendas do rock, mas depois há histórias springsteenianas no meio disto tudo, que são aquelas que nós aqui gostamos de contar, e reza a história que Clarence conheceu o Bruce numa noite, in a stormy night, numa noite de tempestade, num bar em Asbury Park. E o Fernando vai-nos contar um pouco sobre isso. É verdade. Há versões dispares. Há quem diga que foi no Wonder Bar. Pela voz do Clarence, sabemos que foi no Student Prince. Aquela história fabulosa dele a contar que o vento soprava tão forte que quando o Clarence abriu a porta ela caiu pelas dobradiças. Quando ele entrou disse I want to play with you, e o Bruce diz you can't leave now. Começou o início de uma amizade eterna, que não, acho que nem a própria morte acaba essa amizade. Mas eu acho que era melhor vermos o próprio. Sim, vamos ver o próprio Clarence a contar a história em primeira pessoa. Como é que ele conheceu o Bruce? É delicioso. Vamos a isso? I walked into this joint and I was playing with Norman in a bar down the street. It goes back a little further, and I'll take it back a little bit. Karen Cassidy was a singer in Norman's band. Norman was a Jewish guy with a big red afro, and he did cover music. You know, we did cover things. And he took a chance for hiring me back in those days, in the 70s. A black man playing in this white band. And a lot of people didn't hire him. But the music was so good and so strong, he says, I got to do this. He took the step, and that's what really impressed me with Norman, that he took the step to hire me in his band because the music was good. And I know it wasn't really what I was looking for, but I was playing as what I wanted. I was playing in the soul band. We were playing at Fort Monmouth, and we're coming back, and the car breaks down in front of this bar, and I hear this music. Whenever I heard music, I wanted to play. So I took my horn and went into this place, and there was Norman, and he had this girl singer named Karen Cassidy. Karen and I became good friends. Norman hired me. I left the black band. And because it was just wasn't going anywhere. I wasn't into that James Brown thing all the time. I wanted some adventure. I wanted something new. Rock and roll was new to me, right? Because I grew up in a very religious background and very soulful music, and I got into the soul music. But I wanted to rock. I was a rocker. I was a born rock and roll sax player. And anyway, I started playing with Norman. I started playing with Norman and. But Norman was playing rock and roll, you know, and that's why I dug about it. And we were just cooking, man. And this girl, Karen, just routed me. She says, I got this friend. You got to meet him. You got to meet this guy. And she, every time we went somewhere, you got to meet this guy, Bruce. I said, okay, one day we're going to meet him. And about 2 months it took before I had a chance to really meet him because I was always working and he was always working. And so we happened to be playing in Asbury Park at the same time. I played in a matinee, and he was at the Wonder Bar, which is about 3 blocks north of the Student Prince. And big northeaster blew in and started raining this night, and I was just leaving the club. And I walked down to the Student Prince, and it was thunder and lightning. And Bruce tells this story, and it's really true. And I walked into the club, and opened the door, and the wind actually tore the door out of my hand and blew it down the street. So all the bouncers go running down the street after the door,
and I'm standing there with this lightning and thunder behind me, and I walk in. It's a black guy walking into a white club. It was like, whoa, wait a minute. And I walked over to I found out who Bruce was, and I walked over and said, I want to sit in. He said, sure, whatever you want to do. So I sat in, and it was a magical moment. I swear I will never forget that moment, And right now when I'm on stage with Bruce, I still feel that moment. It was something that all my answers, all the bands I played with, all the things I was searching for, and all the things I wanted to do was right there. Because he didn't play cover music. He played all his original stuff, and I loved it, man. It was just so natural for me. It just felt like I was supposed to be there. It was a very magical moment. He looked at me, and I looked at him, and we fell in love. And that's still there. It's still there. Este testemunho é fantástico. O mais curioso é que o Clarence vinha do jazz e do rhythm and blues. Ele não vinha do rock. Portanto, quando se juntou ao Bruce, trouxe aquele som de rua, de igreja, de alma, e esse som transformou definitivamente a Street Band. É fantástico. Sem dúvida. E tu, Marco, o que é que tu achas? Sim, bom, acho como o Nuno, o facto do Big Man trazer a música da rua, da igreja no rock, consegue que a banda chega a um patamar diferente, mas não é só uma parceria musical, também uma parceria humana e de amizade. A amizade entre o Bruce e o Clarence é para toda a vida, é mais além desta vida. É também um grande símbolo daquela América onde, de alguma maneira, estava na guerra de Vietnã, os direitos civis, e temos uma amizade entre um branco e um negro numa banda de rock. Nos inícios havia 13 membros negros e 3 brancos. Temos o David Sancious, o Boom Carter e o Big Man. Quando o Carter e o Sancious vão embora, só fica o Clarence como uma referente, quase diria que fundacional da nova E Street Band. A alma. Sim. A alma, a cola, o alicerce da banda. De acordo. Então já voltamos, vamos continuar depois a conversa, porque isto tudo que vocês acabaram de dizer vai nos levar a como é que o Clarence redefiniu o som da E Street Band. Vamos a isso. Ora, o que nós estamos aqui a ouvir ao longo desta emissão vão ser alguns momentos que o próprio Clarence gravou na pedra da nossa memória e da memória de todos nós, que são alguns momentos que nós escolhemos dos vários solos de saxofone das várias músicas que gravou com a Street Band. E de facto isto leva-nos a dizer que o Clarence, no fundo, tornou-se o coração da banda. Na sequência daquilo que o Marco estava a falar, toda aquela junção de mística e de alma musical que os dois atores, Bruce Springsteen e Clarence Clemons, parece que assim que se encontraram e se viram, parece que encontraram a sua alma gêmea musical. E nesse sentido o Clarence é, digamos que, o coração da banda. A partir de um certo momento o próprio Bruce redefine o seu estilo musical em torno de um conceito que é ter um saxofonista na banda. Fernando. Sim, realmente há momentos que ficaram e vão ficar eternizados
pelo Big Man, o final do Jungle Land, o duelo com a Por Rosalita, exemplo. aquela cumplicidade em Thunder Road entre o Bruce e o Sim, Big no Man. final do sax solo. Ou aquele abraço eterno na capa do Born to Run, Sim. que é uma imagem que é um símbolo de amizade, lealdade, é um símbolo da música, não querendo ser puxar a brasa à nossa sardinha, porque realmente somos fãs de Bruce, mas eu acho que a nível musical é uma imagem fortíssima. Aliás, é o próprio Bruce que dizia que aquilo era a cara da E Street Band, portanto eu acho que o Big Man trouxe-nos felizmente essa magia à nossa E Street. Assim como o Danny colava o som da banda, o Clarence energizava aquele som. Nuno, o que é que tu achas disto tudo? Sem dúvida. Assim, o Clarence ao vivo era por carisma. Aquilo era digno de se ver. A forma como ele se movia, como olhava para o público, havia ali algo de espiritual. Até na própria relação com o Bruce, não é? Em palco. Certo. E algo que nunca vamos esquecer. É fantástico. Eu estou sempre a dizer fantástico, mas é verdade. Sim, mas mas é que ele de facto ele veio da penumbra de uma tempestade e emergiu ali como um pilar fundamental da música da banda e do Bruce, como é natural, Sem dúvida. e aquilo que estamos aqui a falar reflete precisamente isso. Ele é um elemento central da banda. Da história. Marco, O que é que tens a dizer sobre isto? O nosso Marco tem sempre aqui algumas reflexões muito interessantes. Já que estávamos a falar da música de igreja, música da rua, se não estou errado, o Clarence dizia que cada concerto era como uma oração. Era uma oração e acho que os solos de saxo do Clarence eram como uma benção para o público. Às vezes a sua presença no palco, a maneira de mexer, de tocar o saxo, parecia o reverendo da igreja evangélica a fazer a sua oração, a benção para a congregação que está ali, que estava ali. Para infundir as ideias, os conceitos, os sentimentos para o público. Era como um sacerdote laico, Certo. de alguma maneira, através da música. Muito bem. Então, já voltamos mais uma vez. Bom, ouvimos aqui este solo de Drive All Night, é mais um daqueles momentos que nós temos vindo a passar ao longo desta emissão. Vamos falar agora um pouquinho sobre o homem por trás do saxofone. Já falamos que ele redefiniu, ajudou a redefinir o som da banda e aquela parceria espiritual, musical, amizade, tudo isso que ele trouxe para a banda e para o Bruce também. Mas ele era também um ser humano muito contrastante. Era extrovertido em palco, mas era muito espiritual fora do palco. E nesse sentido, o Fernando tem aqui algumas coisas para nos dizer, porque há aí um documentário sobre o próprio Clarence. Não sei se já todos viram, mas
É um documentário fantástico, é o do I Think I Am, do próprio Bigman, que fala da história dele e da procura dele. Um filme muito íntimo. Ele procura a fé, o seu propósito, o que é que eu estou aqui a fazer, quem sou eu, já numa idade bem avançada. É um filme muito interessante, um filme documentário muito interessante de se ver, onde o que o documentário nos tenta transmitir é ele a procurar o sentido não só da vida, mas de tudo depois da fama. Ou seja, ele já era muito famoso quando decide fazer esta viagem pela China, à procura do significado espiritual da nossa existência. Para quem não viu, aconselho vivamente a verem, porque é muito interessante. E tu, Nuno, já viste o filme? Já vi mais do que uma vez. E que tal? Clarence tinha uma ligação muito forte à espiritualidade. Ele, no fundo, tenta mostrar-nos o sentido da vida. Ele queria perceber o que é que ele andava aqui a fazer, quem é que era o Clarence na banda e como indivíduo, como pessoa, como homem, sim. Como homem. Falava muito sobre a energia, sobre a alma, a sua cura através da música. Para ele foi muito importante esta procura do sentido da vida e do que é que realmente cá andava a fazer. Ou seja, é incrível como é que um monstro daqueles que parece, este gajo é um big man, é assustador, mas afinal ele era um ser super sensível e super intelectual nesse sentido, não é? Sem dúvida, sem dúvida. E tu, Marco, viste o filme? Sim. O que é que achaste? Vi o filme, recomendo muito àqueles que não viram o filme de conseguir ver, porque é uma maravilha. Se antes falava do Bigman como predicador, depois de ver o filme, se inverte a posição. É um homem que está à procura da redenção. Um homem que está à procura da redenção, porque como qualquer homem não é perfeito. Ele mesmo, em outras entrevistas, dizia que não sempre fui um bom menino na vida e tal, portanto precisa da redenção, mas é uma redenção diferente, porque é uma redenção que busca a conexão com os outros. Muitas vezes acontece com uma redenção, vou redimir-me, mas afasto-me do mundo, afasto-me dos outros. A redenção do Clarence é uma redenção que se aproxima aos outros pecadores que precisam de redenção, que somos todos nós. E se vocês tinham dúvidas que havia filosofia em torno de Bruce Springsteen e de Clarence Clemons e da E Street Band, toda esta teoria, toda esta dissertação que o nosso querido Marco aqui trouxe é a prova provada de que há filosofia em torno disto. Muito obrigado, meu caro filósofo de Brucelona. De Brucelona. Vamos falar agora um pouquinho. Vou propor cambiar o nome da cidade. Fala qualquer. Como trabalho no governo, vou tentar puxar cordelinhos para ver se há possibilidades. Porque não? Vamos tentar. Sim, acho que era justíssimo. Eu acho que sim. Ora, o Bruce. O Clarence também apresentou projetos a solo, vamos falar a seguir disso. Vamos começar aqui esta secção com um pequenino interlúdio. Eu pedi-te aí, realizador, para pôres aí o momento de Gotemburgo. Ok. Thank you much. You know, we laugh and joke about our financial plight and about money and all that. But there's something in life that is much more important than money. And right now, Johnny Boyle's going to come and tell us all about it. Talk to the people, Johnny. You may have diamonds
may have heard, and you may think you got it, baby, over all the other girls. But honey, you ain't got nothing, and I tell you why. If you're empty as a soul can be, baby, deep down inside, you better start saving up for the things that money can't buy. You better start saving up for the things that money can't buy. You better start saving up for the things that money can't buy. You better start saving up for the things that money can't buy. You may have a big backyard and ruby rings. Ora, ouvimos aqui um pouquinho do Saving Up, que é um título original do álbum que o Clarence gravou com os Red Bank Rockers. É isso, Fernando? É. É fantástico. O Johnny tem uma voz maravilhosa Fantástica. e o Clarence, para além do álbum Rescue, que lançou com os Red Bank Rockers em 1983, do qual faz parte este tema, tem também outros trabalhos, não é, Fernando? É. O primeiro álbum que totalmente a solo é o Hero, de 1985. Tem o single icónico com o Jackson Brown, You're a Friend of Mine, um verdadeiro hino à amizade. Quem não conhece, faça favor de ouvir, que é YouTube, delicioso. You're a Friend of Mine. É, só ir ao Clarence YouTube, Clemens, está lá Jackson várias Brown. versões do Bruce a cantar com o Jackson Brown, do Jackson Brown Do com Clarence. com o Clarence. Eu adoro uma versão do Bruce num concerto de ciência com o Jackson Brown a cantarem esta música. É deliciosa a versão, mas se bem que foi obviamente editada pelo nosso querido Clarence. E tu, Nuno, o que é que tu dizes acerca da carreira musical a solo do Clarence? Certo, a Clarence nunca se limitou ao formato de rock, portanto ele tinha sempre ideias de mais jazz e confusões de sax, funk e gospel. Há inclusive a Night with Mr. C. Portanto, ele nunca se limitou apenas ao rock, ele gostava de ir por outros lugares. E bem, parece-me. E tu, Marco? É curioso que os dois membros desaparecidos, o Clarence e o Danny, partilhavam isso, que eram capazes de ter horizontes muito diferentes, jazz, soul, rock, fusion. É verdade. Como os dois músicos mais polifacéticos, mais politemáticos da banda. Não esquecer também o Peacemaker and Brothers in Arms, Sim. onde temos o Clarence já completamente maduro, espiritualmente mais consciente, redimido, centrado, consciente da sua jornada como músico, como ser humano. Que ele próprio considera que o saxo ainda tem muito que contar, muita como história história, para contar. ainda tem muito recorrido. De acordo. Então, vamos continuar a nossa reflexão sobre a vida e obra de Clarence Clemens. E, de facto, o Peacemaker, permitam-me só fazer este comentário, foi um álbum que eu ouvi e que achei surpreendente, no sentido em que
na sequência daquilo que vocês estavam a falar há pouquinho da busca de quem é que eu sou, da espiritualidade do próprio Sim. Clarence, eu acho que ele transmite isso um pouco nesse Muito, álbum. não é um pouco, é muito. É, não é? Yeah. E pá, fiquei super surpreendido com a qualidade dos arranjos, com pronto, a performance do saxofone, já Sim, sabemos que é já fantástica, conhecíamos. Sim. mas todo o arranjo musical, há ali 2 ou 3 músicas que me prenderam no ouvido: Serenity, Abraxas, Into the Forest. São músicas muito, muito profundas. Nos prendem. É. E pá, fiquei muito, muito contente de ter descoberto, de ter aprofundado Aqueles álbuns. sim. aquelas obras e sobretudo o Peacemaker. E de facto o Clarence foi um músico que deu corpo a um estilo na E Street Band, teve contribuições, melhor, fez álbuns a solos e teve contribuições para outros artistas. Mas antes de passarmos a isso, vamos aqui ouvir precisamente uma contribuição que ele fez para um outro artista e já vamos falar um pouquinho sobre essa questão das contribuições para outros artistas. E foram muitas. Ui, Realizador, dá-lhe aí gás. vamos embora. Hey, Mr. President, I know you got good plans. You're doing all you can now to help the little man. We got to do our best to whip that inflation down. Maybe you got a job for me, just dodging you around. These tough times are enough to make the... Fantástico. É, não é? O senhor chamado Gary U.S. Bonds. Out of Adoro, Work. adoro isto. É muito bom. Portanto, isto prova que aquilo que estávamos a dizer. O Clarence também contribuiu para outros artistas. Isto é um pequeno trecho de um título que se chama Out of Works do álbum do Gary U.S. Bonds. E para além disso ele também tem colaborações com Aretha Franklin, Ringo Starr, Twisted Sister, Lady Gaga, Gloria Estefan. Há todo um manancial de contribuições Sim, vários que o Clarence, Que é Clarence. peço desculpa, que o Clarence ajudou, no fundo, a criar. É verdade. Fernando. A versatilidade do nosso Big Man é incrível. Eu digo porque muitas vezes ainda... Porque ficou, ainda existe, não é? Ele Portanto, ainda o legado existe. dele é presente. É Nós presente. conseguimos ouvi-lo. Não só a sua música, aquela presença que o Big Man tinha, que fosse, sei lá, falaste em Aretha Franklin, que falaste em artistas de vários aspectos. Ele realmente tanto era capaz de interpretar no seu saxo um rock do mais pesado, como a mais bela balada soul ou gospel de uma forma brilhante. E eu adoro isso na maneira dele o fazer. E tu, Nuno, o que é que achas da carreira de contribuições, vá, se é que assim se pode chamar? Certo. No fundo, o Clarence era muito querido por todos nós. E pelos seus pares. E pelos seus pares. Sim. Portanto, não era só a música e a forma como ele transmitia a música para quem tocava, mas a sua presença. Portanto, aquele sorriso inconfundível, enorme. E principalmente a sua presença, aquilo era Delicioso. Era delicioso de assistir e de ver. Por isso é que ele era requisitado pelos vários artistas para fazer parte dos álbuns deles. Sim. Claro. Eu vou ter uma participação especial do Big Man. Do Big Portanto, Man. aquilo deveria ser também um orgulho para eles. E tu, Marco, o que é que tu achas desta Acho que desta sim, vertente dele? Ele era muito querido porque a sua presença era como dava tranquilidade, serenidade, paz
Carisma. Carisma para a sua presença física e para a sua qualidade musical, e por isso que o Clarence não é só o saxofonista do blues, não é só o saxofonista da E Street Band, até diria que não é só o saxofonista do rock, é o saxofonista da música, de todos os gêneros que ele trabalhou ao longo da sua carreira. Bem, é uma boa definição. Concordo. E para além disso, o nosso querido Nuno fez aqui algum trabalho de pesquisa e temos aqui uma lista interessantíssima. Nuno, se puderes partilhar connosco. Sim, claro. Temos aqui uma lista interessantíssima de participações em filmes, porque ele também era um acting character. Sim. E o que é que tu descobriste aí na tua procura aí pela... Bem, eu fiquei, nesta pesquisa, acabei por ficar também impressionado com algumas das participações, porque eu desconhecia algumas delas. Isto é apenas um resumo, mas começa em 1977, por exemplo, no filme de Martin Scorsese, New York, New York. Um drama musical sobre um romance turbulento entre uma cantora e um saxofonista, o saxofonista interpretado por Robert De Niro e a cantora Liza Minnelli. Portanto, tinha tudo para dar certo. E Clarence interpreta um músico de apoio numa das bandas que aparecem ao longo do filme. O filme é principalmente um musical. Mas o Clarence interpreta um músico no filme a tocar trompete, portanto não é nada daquilo que estávamos habituados. Portanto, não é um saxofone, é um trompete. É muito curioso esta interpretação, esta aparição, aliás, do Clarence. O outro filme onde o Clarence aparece é o Blues Brothers 2000, que é um filme de John Landis, lançado em 1998. E no fundo é uma sequela do clássico do Blues Brothers de 1980, e este filme é uma mistura de comédia e de ação e de música, e Clarence surge na cena final do filme a tocar saxofone, lá está, como nós estávamos todos à espera. E faz parte de uma banda de música que é os Louisiana Gator Boys. E nessa parte final do filme participam tantos músicos, mas entre eles B.B. King, Gary Osborne, Eric Clapton, Bo Diddley, Steve Winwood, Dr. John, enfim. Uma constelação de estrelas. Completamente. Aquilo é de ver, aquilo tem que se ver, o filme está muito bom, é muito fixe. E depois um terceiro filme, A Fatal Instinct, de 1993, de Carl Reiner. No fundo este filme é uma paródia aos thrillers eróticos dos anos 80 e 90. O Instinto Fatal, Atração Fatal. Certo. E Clarence surge numa cena a tocar saxofone, lá está outra vez. Mas como personagem secundário, portanto E é uma cena hilariante. É uma cena hilariante. Ele atrás dos atores ali a tocar saxofone. Sem dúvida, assim uma meio nonsense. Exatamente. Mas está muito giro, está muito giro. Humor britânico. Depois outras participações do Clarence, agora em séries, portanto participou nos Simpsons, por exemplo. Foi o narrador de um episódio na temporada 11, no episódio 9. Ou seja, como voz off desse episódio, também está muito giro. Participou também numa série que era o The Wire, em 2004. Surge em 2 episódios, interpretando uma personagem que era o seu nome Roman, que era um treinador de basquete que tentava, que tinha alunos que tentavam retirá-los das ruas para... Pronto, e o desporto era uma forma de os manter ativos fora de outras complicações. Exatamente. Outra série onde Clarence surge é The Sentinel, em 1997. E aqui também é engraçado. Ele aparece como incluído num grupo de reféns presos num elevador.
que estão, ou seja, há uns terroristas que exigem um resgate e pronto, eles ficam presos num elevador. Também é meio hilariante, embora esta série seja para levar um bocadinho a sério. E por fim, algumas participações de musicais, portanto participou com a Aretha Franklin, com o Jackson Brown, com a Lady Gaga, portanto são artistas de extremos, portanto da pop ao soul, portanto vale a pena conhecer esta outra faceta da Clarence. Eu gostei muito do que encontrei também. Então, e vamos ver um pequeno vídeo que o Nuno preparou para nós. Estamos a isso. It was a dark and stormy night as a nor'easter rattled the street lamps of Kingsley Boulevard, and in walked Clarence Clemens. I'd been enthralled by the sax sounds of King Curtis and Junior Walker and had searched for years for a great rock and roll saxophonist. And that night Clarence walked towards the stage, and he rose, towering to my right on the Prince's tiny stage about the size of this podium. And then he unleashed the force of nature that was the sound and the soul of the big man. And that moment, you know, I knew that my life had changed. Miss you, love you, big man. We wish you were here with us tonight. This would mean a great, great deal of Clarence. Where the hell are you? In the building security office. And? We're working on it. What is it? I'm going to say something over the speaker. Okay. I'm going to talk to us in just a second. This is Detective Ellison from the Cascade PD. The department is doing everything in its power to ensure your safety and to get you out as soon and safely as we can. Thank you. I don't like this. How come the cops are involved? Man, you got him. Y'all are friends. You're like brothers. You lose that, you lose every damn thing. You know. Kids messed up the drizzle. Now they got one that looks like the original Peach Bastard. And they're hanging on to it like a tit. All right, I'll come. And Gary Coleman was good as his word. As for old Mr. Burns, he was visited by 3 ghosts during the night and agreed to fund the school with some money he found in his tuxedo pants. Thank you, humbug. While Mo, seeing what the world would be like if he had never been born, pulled his head out of the oven and replaced it with a plump Christmas goose. Yeah, happy holidays, dear. Merry Christmas!
You really are incredibly stupid, aren't you? I like that in a man. I'd be insulted, but I know you're serious. You sound so sure of yourself. I don't look as dumb as I am. Let me buy you a drink, Mr. Ravine. Ned Ravine, and I'm on duty. Brain surgeon? Cop. Ooh, bet you have a big gun. Or you lose. Isto foram aqui umas imagens muito divertidas. Umas mais divertidas que outras. Bom, isto mostra também um pouco a versatilidade do Big Man. Não só um músico de rock, de soul, de funk, de blues, whatever, mas também um ator com várias participações cinematográficas. Infelizmente, o nosso querido Big Man sofreu um acidente vascular cerebral e partiu em 2011, mas deixou um vazio enorme na nossa memória. Ficam as obras, ficam os solos, fica a obra que ele deixou a solo e com a Street Band, e neste sentido deixou um legado que de certa forma vai ser difícil, se não impossível, apagar. Fernando. Sim. Eu diria mesmo que é impossível. Acho que, ou muito me engano, eu acho que nunca vamos ter ninguém com o carisma e com o talento que o Big Man tinha, portanto isso nunca será apagado da história. E há momentos que ficaram na história. Eu acho que todos se lembram daquele momento em quando o Bruce canta ao vivo The Change Was Made Uptown e aponta para o céu. The Big Man joined the band. The Big Man joined the band. Acho que é um dos momentos mais emocionantes da história do rock. Sim. E se não percebem aquilo que o Fernando está a dizer, façam-me um favor. YouTube. Pesquisem. 10th Avenue Freeze Out. Façam-me esse favor, porque faz parte da nossa cultura contemporânea, digamos assim. Sim, não estou a cometer nenhuma blasfémia, pois não? Não, nada disso. Nada. Nuno, concordas? Concordo plenamente. E já para não falar em Jungle Land, por exemplo, que hoje quando ouvimos, ainda hoje, sempre sentimos que Clarence está lá. Ao nosso lado. Exatamente. Está ao nosso lado. Está invisível, mas presente sempre. E tu, Mark, o que é que tu tens a dizer? Tu, em relação ao Danny Federici, também disseste que o legado dele era muito importante, e aqui o nosso amigo Big Man. É que acho que é um bocadinho igual. Danny... Também é um sacaninha, como o Danny. Um grande sacana. A Big Man sacaninha. Acho que são parecidos no sentido de que eles sempre estão aqui conosco, não? Nos solos do teclado ou nos solos do saxo sempre estão aqui conosco. Bruce disse uma vez, losing Clarence was like losing the rain. Com isso, essa frase está tudo dito. Tudo dito. Então, não pode dizer mais nada. Então, se não vamos dizer mais nada, eu vou pegar na deixa do Nuno e vamos mostrar o momento que, de certa forma, é o momento que define, entre muitos outros, mas este é o momento que define, digamos que o gigantismo destes dois seres, Bruce e Clarence. E Clarence teve uma paciência enorme para, em estúdio, replicar aquilo que o Bruce ouvia na sua cabeça. É verdade. E o momento não é nada mais, nada menos do que isto.
Vamos a isso. Parking lot, the visionaries dressed in the latest ways. Inside the back street, girls are dancing to the records the DJ plays. Lonely-hearted lovers struggle in dark corners, desperate as the night moves on. They just one look and a whisper, they're gone. Não estamos a chorar, mas quase. Não, isto é um momento... Bem, nós já tínhamos resgatado um momento destes no nosso arquivo, numa das lives anteriores. Mas sim, dá para perceber, dá para perceber que nós estamos arrepiados sempre que parece que a primeira isto. vez que ouvimos isto, não é? Sim. É incrível como é que nós já... Hoje é a primeira vez. Há 40 anos nisto, continua. Exatamente. É tão bom. E olha, meus amigos, eu espero que tenham gostado desta pequena reflexão e desta pequena homenagem que nós fizemos ao nosso querido Clarence Clemons. Fechamos a viagem pelo universo do Big Man. O músico, o amigo da banda, o amigo do Bruce, o amigo de muitos outros músicos, o irmão, the Secretary of the Brotherhood, como dizia o Bruce. E olhem, muito obrigado pela vossa presença. Obrigado. E Fernando, faz-me as honras, por favor. Eu termino com um pedido. Vamos brindar ao Clarence. Vamos brindar ao Clarence. Vamos nessa. Brothers. Big Man. O Big Man. Ao nosso Big Man. Exatamente, ao nosso Big Man. A amizade que ele
que ele nos inspira ainda hoje a reunirmos. Nuno, tens alguma coisa para despedir? Ia dizer amizade também, pois pronto, mas é isso mesmo. É o nosso elo. O nosso elo de ligação aqui no Wild Billy é a amizade. Wild Billy Bruce PT. E obrigado por nos deixares usar a chancela da Bruce PT. Não, obrigado eu, e quero agradecer ao Fernando e ao Pedro e agora também ao Marco. Deixarem-me estar aqui a falar um bocadinho com vocês. Opa, quando quiser. E vamos continuar. É um gosto. Vamos continuar. O caminho. Marco. Bom, mais nada, já falamos quase tudo, só dizer que até breve e que lembrem-se, the big man still blows hard. Não é nada. Epá, eu estou sei que vocês estão a brindar. Saúde a todos em casa. Obrigado. Até à próxima, muito obrigado por estarem connosco. Vemos por essa estrada. Exatamente, até daqui a 15 dias. Abraço, pessoal. Não Um abraço. Monday, I go to work. Tuesday, ain't find my shirt. Wednesday, I'm feeling blue. I'm helpless, darling, without you, without you, without you, without you. Thursday, everything's fine. Friday, I'm out of my mind. Saturday, Sunday too. It's hopeless, darling, without you, without you, without you, without you. Each and every night of the week, I toss and turn in my sleep, worrying if you're alright, wondering where you are tonight. Monday, I go to work. Tuesday, can't find my shirt. Wednesday, I'm feeling blue. I'm helpless, darling, without you, without you, without you. Come on, boys! Yeah, I go to work. Tuesday, I can't find my shirt. Wednesday, I'm feeling blue. I'm helpless, darling, without you, without you, without you, without you.